Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 12. E lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para considerar comigo esta passagem. Está escrito o seguinte, Mateus 2: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Meus amados, o nascimento do nosso glorioso Salvador foi planejado na eternidade. Esta agenda já estava estabelecida antes que o mundo fosse criado, antes que os anjos ruflassem suas asas para rapidamente atender à ordem divina, antes que as estrelas brilhassem, antes que o homem fosse criado. Esta decisão já estava tomada, lá nos refolhos da eternidade. O nascimento de Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Aliás, todo o Antigo Testamento apontava para esse dia. Ele é a semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele era representado ou simbolizado por aquele cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado no batente das portas, livrou o povo, ou os primogênitos de Israel, da morte fatídica. Ele foi simbolizado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, pela coluna de fogo que guiava o povo de noite, pelo maná que caía do céu, e pela água que brotava da rocha. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo. Ele foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios do templo. Ele foi simbolizado pelo sábado. Tudo apontava para ele. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã.
O nascimento de Jesus foi preparado não só no céu, mas também na terra. Deus preparou um povo, chamado povo grego, para dar ao mundo uma língua universal. Deus preparou um povo, o povo romano, para dar ao mundo uma lei universal. E Deus preparou um povo, o povo judeu, para trazer ao mundo as Escrituras, a palavra universal de Deus. E então, na plenitude dos tempos, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. Diz a Bíblia, que o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. E agora Mateus está relatando este fato. E é curioso que Mateus, que foi escrito para os judeus, não desce a detalhes como Lucas, que é o Evangelho Universal, acerca dos detalhes de quem governava o mundo a partir do Império Romano, quem governava na Síria. Ele já começa informando que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Mas quando você fala nos dias do rei Herodes, é preciso explicar algo, porque o Novo Testamento faz referência a 4 Herodes. Quem é esse aqui? Bom, o Novo Testamento fala desse Herodes aqui, que é conhecido também como Herodes o Grande. Também a Bíblia fala de um segundo Herodes, que é o Herodes Antipas, filho deste. Foi aquele que mandou prender João Batista e mandou matar João Batista, a quem Jesus chamou de raposa, que zombou de Jesus no seu julgamento. O Novo Testamento fala de um terceiro Herodes, o Herodes Agripa I. Foi aquele que mandou passar Tiago, irmão de João, a espada em Jerusalém, e prendeu Pedro em prisão de segurança máxima, para matá-lo depois da festa, que foi comido de vermes. O Novo Testamento fala de um quarto Herodes, é o Herodes Agripa II. Foi aquele que esteve presente quando Paulo estava preso em Cesareia Marítima, e que disse para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Quando a Bíblia fala deste Herodes, eu gostaria de olhar este cenário em 3 perspectivas, porque o Natal de Jesus, a mensagem de Jesus, ela requer uma decisão, e esse texto vai retratar para nós 3 decisões. A primeira delas eu chamaria de rejeição e hostilidade. Há uma informação aqui, que Bispo Júlio, sempre que eu lia, eu disse: meu Deus, não faz sentido para mim. Porque notem vocês o que está escrito no versículo 3. Tendo ouvido isso, ouvido o quê? Ouvido o quê? Ouvido o que os magos disseram em Jerusalém: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Agora olha o verso 3. Ouvindo isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Não faz sentido para nós isso aqui. Como é que um rei fica alarmado? Simplesmente com uma pergunta de alguns estrangeiros que acabam de chegar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Isso não é para alarmar ninguém. Por que esse rei está alarmado? Por que o texto nos diz
que não Jerusalém, mas toda Jerusalém estava alarmada. Você não consegue entender o que está escrito aqui, a não ser que você entenda mais algumas coisas sobre esse Herodes. Quem era esse Herodes de fato? Então me permita apresentá-lo a vocês nesta noite. Este Herodes era filho de Antípatro, que tinha nascido em Ascalão, no sul de Israel, e ele era edumeu, e significa que ele era descendente de Esaú, portanto tinha uma espécie de parentesco muito próximo com os judeus. Esse homem foi nomeado pelo Senado romano como rei de Israel no ano 37 a.C. E ele foi chamado de rei dos judeus. E esse homem tem duas características que passo a destacar. Primeiro, diríamos hoje que ele era um político empreendedor, um grande construtor. Para vocês terem uma ideia, para ganhar o favor dos judeus e impressionar os Césares de Roma, ele vai fazer grandes obras em Israel. Primeira obra que ele vai fazer, ele vai pegar o templo modesto, o segundo templo, erigido por Zorobabel, e vai embelezá-lo, e vai alargá-lo, e vai ampliá-lo, e vai enriquecê-lo, e vai transformar esse templo num dos palácios religiosos mais belos da história da humanidade. Na verdade, ele nem chegou a concluir essa obra, porque está escrito em João capítulo 2, que durou-se 46 anos para essa obra ser concluída. Tinha mais de 10 mil homens trabalhando continuamente nessa construção. Ele transforma o templo de Jerusalém num grande palácio, de uma beleza colossal. Mas foi esse rei que construiu também o grande porto de Cesareia, abrindo o comércio de Israel para o mundo e facilitando também as viagens missionárias a partir do porto de Cesareia marítima. Terceiro, foi este rei que construiu a grande fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, que acolhe 3.000 judeus que fugiram quando a cidade foi destruída no ano 70, pela invasão do general Tito. Foi este rei que construiu outras fortalezas em Israel, como Herodion e como a fortaleza de Antônio, onde Jesus foi julgado. Ele foi um homem de grandes obras, portentosas obras. Ele era um grande construtor, porém, esse homem tinha outra marca. Esse homem tinha uma espécie de obsessão pelo poder. Então eu passo agora a relatar algumas coisas sobre a vida dele. Primeiro, Herodes o Grande casou-se nada menos do que 10 vezes. Herodes o Grande, logo que assume o governo, ele destrona e mata os antecessores do governo dele, que era a família Macabeia. Vocês se lembram da guerra dos Macabeus? Toda essa dinastia, logo que Herodes o Grande assume o governo, ele mata todos eles. Mas, como o sinédrio judaico era governado por 71 homens, logo que ele assume o governo, ele mata do sinédrio 45, para dizer: quem manda aqui sou eu. Todo mundo tem que ter medo de mim. De uma única vez ele mandou matar 300 elementos da corte do seu governo. Para vocês terem uma ideia, das 10 mulheres que ele tinha, a sua preferida chamava-se Mariana, membro da nobreza. Logo que ele se casa com Mariana, sabendo que os parentes dela eram da aristocracia, ele manda matar todos os membros da família da sua mulher.
A sua sogra, Alexandra, pediu para ele para nomear o cunhado dele, Aristóbulo, como sumo sacerdote, porque a religião estava prostituída nessa época, e o sumo sacerdote era um cargo muito mais político do que religioso, e ele nomeia o cunhado, Aristóbulo, com 17 anos, para assumir o posto de sumo sacerdote. Quando o menino demonstrou capacidade para a função, ele mandou matar o Aristóbulo. A sogra, assustada com ele, foge para o Egito, para ficar à sombra de Cleópatra, e ele manda os seus emissários atrás da sua sogra. Ela tenta fugir, simulando uma fuga através de um funeral, descobrem-na e matam-na no Egito. O imperador romano, César Augusto, sabendo das atrocidades de Herodes, convoca-o a Roma para lhe dar uma descompostura. Antes de partir, entretanto, para Roma, com medo de que Mariana pudesse rebelar-se contra ele, ele mata a sua mulher, a chamada preferida dele. Isso levou Herodes a tomar uma decisão para tentar aplacar a ira do imperador, e manda 2 de seus filhos, Aristóbulo e Alexandre, para Roma, para estudar em Roma. A irmã dele, Salomé, disse assim para ele: quando seus filhos voltarem de Roma, eles estarão capacitados para substituí-lo no poder. Ele não teve dúvidas, mandou estrangular os seus próprios 2 filhos. Isso levou o imperador César Augusto a dizer: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Quando ele estava para morrer, e ele morreu na instância hidromineral de Jericó, numa doença prolongada e muito sofrida, a ponto da sua região inferior ficar gangrenada. E ele pediu à sua irmã Salomé para que no dia da morte dele fosse morto pelo menos um membro da nobreza em Israel, para que houvesse choro no seu funeral. Agora você começa a entender por que o texto está dizendo isso aqui. Quando chega do Oriente uns magos fazendo uma pergunta: onde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Ele não suportava a ideia de que alguém pudesse ameaçar o seu governo, ameaçar o seu reino. Jerusalém conhecia muito bem a índole má desse rei, e toda a cidade fica alarmada, porque viu que poderia ser um outro banho de sangue. Agora preste atenção comigo, que o texto vai nos informar algumas coisas que eu chamo a sua atenção para olhar comigo. Primeiramente, no verso 3, o que eu chamaria do pânico do rei. Tendo ouvido isto, alarmou-se o Herodes, e com ele toda Jerusalém. Segundo, a sagacidade dele, a melhor, a curiosidade dele. Se você olhar no versículo 4 a 6, diz o texto que ele convoca todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Vamos entender isso aqui. Quando ele diz que ele convoca, não alguns, não a maioria, mas todos, ele não quer deixar ponta solta, certo? E aqui tem 2 grupos: primeiro os principais sacerdotes, e depois os escribas do povo. Os principais sacerdotes eram formados do grupo chamado saduceus. Os saduceus era aquele grupo religioso da aristocracia, que também era os colaboracionistas de Roma, que também eram liberais
teologicamente falando, eles só aceitavam o Pentateuco, não aceitavam todo o Velho Testamento, e eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, mas eles detinham o poder eclesiástico nas mãos, e mais, eles fizeram do templo de Israel um instrumento de enriquecimento, e transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. O que é covil? Covil é um esconderijo onde um ladrão toma o que é do outro e se esconde. Como assim? Vocês sabem que nas festas de Israel, caravanas iam do mundo inteiro para fazer os seus sacrifícios, só que eles traziam moeda estrangeira e não podiam trocar a moeda, e não podiam usar a moeda estrangeira, antes, porque também tinha que comprar os sacrifícios, as pombas, os cordeiros, lá na praça do templo. E o que acontecia? Eles tinham que fazer o câmbio com eles, com os saduceus, e com taxas pesadíssimas, e com isso eles transformaram a casa de Deus numa casa de comércio, numa casa de lucro, e transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. Mas eles ocupavam o poder eclesiástico. Mas agora diz o texto que ele convoca também, olha aí comigo o versículo 4, os escribas do povo. Os escribas eram parte do grupo dos fariseus, que compunham o sinédrio. Os fariseus eram ortodoxos de doutrina, mas hipócritas, porque eles acreditavam na doutrina, mas não viviam o que acreditavam. Esses dois grupos são chamados para informar ao rei Herodes, à luz das escrituras, onde o rei dos judeus haveria de nascer. Ele quer saber disso, curiosidade dele. Aí vem a sagacidade dele no versículo 7, olha aí comigo. Com isso Herodes, tendo chamado, preste atenção nos detalhes, irmãos, tendo chamado o quê? Secretamente os magos, nada público, nada debaixo de holofotes, sem fotografia, sem filmagem, secretamente, inquiriu deles, de que maneira? Com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera, porque a estrela apareceu lá no Oriente, talvez na Pérsia. Então ele está fazendo cálculo na cabeça dele, na hora que a estrela apareceu, foi quando o menino nasceu. Então com isso ele tem base para calcular quantos meses ou quantos anos tinha o menino agora, porque ele quer, e o plano dele é eliminar o menino, como tinha eliminado tantos outros que tentaram ameaçar o governo dele. Mas aí vem em quarto lugar a sutileza dele no versículo 8a, olha aí, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos, de que maneira? Cuidadosamente a respeito do menino. Preste atenção aqui, todo governante, déspota, ele pensa que ele está no poder e está no controle, ele acha que todo mundo está a serviço dele. Lembra lá do Belsazar, na noite em que ele morreu, oferecendo vantagens para quem? Não sabia nem que ele ia morrer, mas ele acha que está no controle. Preste atenção, os homens não estão no controle, quem está no controle é Deus. Preste atenção em outra coisa, tem homens que não são subornados, tem homens que não se vendem. Mas aí vem a dissimulação dele, versículo 8b, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Hipócrita, mentiroso, falso, está nada interessado em adorar Jesus, ele está interessado em matar Jesus. Olha que coisa terrível, irmãos, é quando os lábios falam uma coisa e o coração planeja outra coisa. Mas tem outra coisa aqui, a crueldade dele, versículo 13, lá no finalzinho diz, porque Herodes há de procurar o menino para adorar? Não, para o quê? Para matá-lo. Mas tem mais, a fúria dele no versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. De que maneira que enfureceu mesmo?
grandemente. O cara furioso era um demônio em pele humana, mas quando o cara se enfurece grandemente, está todo mundo com medo. Se enfureceu grandemente e mandou matar quantos meninos? Todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram de quem? Dos magos. Quando apareceu para eles a estrela, ele está fazendo cálculo. Ele está pensando o seguinte: se eu matar todas as crianças de Belém, se eu matar todas as crianças ao redor de Belém, esse menino não escapa das minhas mãos. Os homens podem achar que podem tudo, mas eles não podem tudo. Não podem tudo. Mas louvado seja Deus, irmãos. Último lugar, a morte de Herodes. Olha o verso 19 e 20 comigo. Tendo Herodes morrido, fica só aqui. Eu quero dizer para você que os inimigos de Deus morrem. Que os inimigos de Jesus morrem. Mas o nosso Jesus está vivo e está no trono e reina e vai voltar. Hoje o nome de Jesus muitas vezes é blasfemado, é zombado, é perseguido nos parlamentos, nas cortes, na imprensa, na mídia, no teatro, aqui, ali, acolá. Os inimigos de Jesus escarnecem dele, mas ele está vivo e ele reina, e aqueles que zombam de Jesus estão sentenciados à morte, eles morrem. É muito triste quando as pessoas rejeitam a melhor notícia que o mundo já pôde ouvir. É que hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, sabe por que, irmãos, que as pessoas ainda hoje odeiam a Jesus? É porque Ele está vivo. Ninguém odeia um morto. Eu pergunto a vocês, quem odeia hoje os faraós do Egito? Quem odeia? Quem odeia hoje Senaqueribe da Síria? Quem odeia hoje Nabucodonosor da Babilônia? Quem odeia hoje Ciro o Grande ou Dario I do Império Medo-Persa? Quem odeia hoje Alexandre o Grande? Quem odeia hoje os Césares de Roma? Sabe por que essas pessoas não são odiadas hoje? Porque elas estão mortas. Mas o nosso glorioso Senhor está vivo. Sabe por que esta igreja todo ano prepara uma festa para celebrar o Natal? Você não comemora o nascimento de quem está morto, você comemora o nascimento de quem está vivo. Ele está vivo e Ele é a razão da nossa vida. Mas esse texto, irmão, nos apresenta uma segunda reação ao Natal. A primeira delas é a rejeição, repúdio. A segunda reação ao Natal de Jesus é a indiferença. Veja comigo aí os versos 4 a 6. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho antes. Quando Jesus nasceu, é muito curioso isso, porque José e a Maria moravam em Nazaré, lá no norte de Israel. Mas o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, disse que ele deveria nascer aonde? Belém da Judéia. Belém da Judéia fica lá no sul, pertinho de Jerusalém. Aí quando a Maria estava quase para dar à luz, um fato acontece no mundo inteiro. E quem controla é Deus. E Ele bota no coração de César Augusto, o imperador romano, para fazer um recenseamento. E no recenseamento o camarada tinha que se alistar lá na cidade que ele nasceu, ou na cidade da sua família, como José.
era da família de Davi, ele teve que se alistar lá. Mas ele não deixa Maria em Nazaré, talvez porque Maria, preste atenção nisso, estava sendo mal falada. Maria apareceu grávida, e ninguém podia explicar isso. O anjo apareceu para ela, não apareceu nem para José. O José quis se divorciar dela secretamente. Maria foi muito corajosa, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim, segundo a tua palavra, Senhor. Ela estava disposta a enfrentar qualquer luta, qualquer problema. Então José leva Maria com ele, sabe para quê? Porque a palavra de Deus não pode falhar, nem sequer numa vírgula. A palavra de Deus é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não pode passar. Quando chega em Belém, diz a Bíblia que as hospedarias estão cheias. Nem olhando Maria, prestes a dar à luz, sensibilizou alguém de ceder o lugar. E de fato ele não podia nascer numa hospedaria, numa pensão, num hotel, porque fica bem ao Cordeiro de Deus nascer e ser colocado numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Agora presta atenção, não havia lugar para Jesus em Belém. O pão da vida não encontrou espaço na casa do pão. Belém significa casa do pão. Não tinha lugar para o pão da vida nascer na casa do pão. Mas agora os principais sacerdotes e os escribas do povo, gente boa de Bíblia, gente que conhecia teologia, ao saber com precisão que ele nasceria em Belém da Judeia, e sabe qual é a distância de Belém da Judeia para Jerusalém, onde eles estavam? Os principais sacerdotes e os escribas? 10 quilômetros. Sabe quanto você gasta a pé para andar 10 quilômetros? 1h30, a pé. Enquanto os magos cruzaram o deserto, mais de 1000 quilômetros para vir a Jerusalém, quem conhecia a Bíblia, quem conhecia a doutrina, quem conhecia a palavra de Deus, quem tinha todo o arcabouço do conhecimento bíblico, de forma completamente indiferente, não tem coragem de sair de Jerusalém para ir ali na esquina adorar Jesus. Deixa eu lhe dizer algo, não basta ser um teólogo, não basta ser um grande conhecedor da Bíblia, o Senhor quer ver o seu coração. Indiferentes, completamente indiferentes. O que é pior, a indiferença não tardou para virar inveja, ciúme, disputa, e não tardou para que a indiferença, que virou inveja, que virou ciúme, transformar-se em ódio. E não tardou-se para que esses escribas do povo e esses principais sacerdotes transformassem-se nos principais inimigos de Jesus, que tramaram contra ele, que contrataram testemunhas falsas contra ele, que o acusaram falsamente de blasfêmia contra Deus, de conspiração contra César, e levassem Jesus ao pretório romano e gritassem loucamente: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Às vezes aqueles que mais odeiam a Jesus são aqueles que mais conhecem acerca de Jesus. Não basta saber profecia, é preciso ser um adorador. E você e eu viemos aqui hoje porque nós queremos adorar a Jesus. Mas me permita agora ver a terceira reação e a última, que é a rendição e a adoração a Jesus. Então confira comigo o verso de número 1.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Esses homens eram gentios, talvez sacerdotes persas, estudiosos dos astros. E eu pergunto a vocês, quantos eram mesmo? Quantos? Está escrito isso na sua Bíblia? Quantos eram? Nós não sabemos. Uns magos. Quando diz que são 3, é a tradição que diz isso. Aliás, a tradição religiosa dá até nome a eles. É o Belchior, o Baltazar e o Gaspar. A Bíblia não fala nada disso. Mas a tradição diz que eles eram o que mesmo? Reis magos. Onde está escrito isso, que eles eram reis? Também não está escrito. Então isso é tradição também. Eles não eram reis. A Bíblia não tem essa informação. E é curioso que também eles, ao visitarem a Jesus, eles não visitam Jesus na estrebaria. Porque na verdade, quando eles chegam a Jerusalém, já deve ter decorrido aproximadamente 2 anos. Quando eles vão visitar Jesus, Jesus está onde? Onde ele está? Numa casa. A Bíblia não nos informa quanto tempo durou a viagem deles, mas o certo é que eles vieram do Oriente, talvez da Pérsia, mais de 1000 quilômetros, talvez a pé, de camelo, enfrentando o calor sufocante do dia, os ventos gelados da noite, os perigos de uma viagem tão longa, que não era fácil. O que está acontecendo com esses homens? Eu chamo a sua atenção para um ponto muito lindo, no versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Eles viram o que mesmo? Eles não viram uma estrela, eles viram a sua estrela. Mas que estrela é essa? Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo para você olhar isso. Depois a gente volta para cá. Abra a sua Bíblia em Números 24, versículo 17. Números 24, 17. Está escrito assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Quando esses magos viram a sua estrela, muito provavelmente eles eram como que prosélitos. Vocês se lembram que Daniel já havia testemunhado juntamente com os seus amigos lá na Babilônia, Daniel depois na Pérsia, e essa profecia bíblica já era conhecida, uma estrela que haveria de proceder de Jacó. E nesse momento o cetro de Israel subirá, um cetro do poder do governante, que é Jesus. Então quando esses magos viram a estrela dele, era a sua estrela, era a estrela profética, era a estrela que apontava para a chegada do Messias, eles compreenderam isso. Compreenderam isso. Eu já participei de muitas pecinhas de Natal, desde a minha infância, e quase todas que eu participei, lá na roça às vezes, a gente amarrava um barbante assim, e a estrelinha lá do Oriente vinha correndo, e aí a estrela chegava em Jerusalém. Não foi isso que aconteceu? A estrela não os guiou do Oriente a Jerusalém, não.
eles viram a sua estrela no Oriente. E por compreenderem que aquela estrela era a estrela profética anunciada em Números 24:17, eles saem do Oriente e vão para onde? Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o local que eles sabiam ter a palavra de Deus. A revelação natural leva-os à revelação especial. A precisão exata onde o Messias devia nascer, onde o rei dos judeus devia nascer, eles precisavam buscar essa informação não da estrela, mas da palavra de Deus. Você quer conhecer a Jesus? Abra a Bíblia. Você quer conhecer Jesus? Examine as Escrituras, porque foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Agora, o que me impressiona é que os judeus rejeitam o seu Messias. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Os de perto rejeitam, os de longe vêm para adorá-lo. Os que têm muito conhecimento rejeitam, os que têm pequena informação adoram. Oh, meus irmãos, cuidado para você não transformar o conhecimento que você tem num instrumento de calcificar a sua alma, calejar o seu coração e perder o encanto da adoração a Jesus. Mas eu queria propor 3 coisas para encerrar. O que esses magos fizeram antes de encontrarem a Jesus? Primeiro, eles não mediram esforços para sair lá do Oriente, para atravessar desertos, perigos, os mais diferentes. Para você ter uma ideia como isso era complicado, vocês se lembram quando Esdras foi para Jerusalém? E ele tinha todo o aparato, ele tinha muitas companhias, muita gente, e ele ficou com vergonha de pedir para o rei ajuda, e ele propôs um jejum à margem do rio Ava, porque a viagem era muito perigosa, tinha muitos assaltantes, tinha muita gente perigosa pela estrada, era uma viagem muito arriscada, e eles não medem esforços, porque eles querem adorar ao rei dos judeus. Segundo, o que eles fizeram? Eles foram buscar informações precisas onde estava a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Eles eram estudiosos dos astros e eles puderam discernir a sua estrela, mas até ali, pronto, a revelação natural cumpriu o seu papel. Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso abrir a Bíblia. Eu preciso abrir a Bíblia. Eu preciso escutar a voz das Escrituras. E mais do que nunca, irmãos, a igreja hoje precisa ser uma igreja de Bíblia aberta. Quando tantos seminários hoje, chamados protestantes evangélicos, não creem mais na Bíblia. Quando tantas denominações hoje já não subscrevem mais a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. Nós precisamos reafirmar que a palavra de Deus é viva, é poderosa, é atual, é indestrutível. Terceiro lugar, versículo 9, lá voltando agora para Mateus capítulo 2, versículo 9: depois de ouvirem o rei, partiram. Eu fico pensando, bispo Júlio, que esses magos, ao chegarem em Jerusalém, eles notaram o clima.
uma cidade perturbada, o rei completamente desconcertado, o constrangimento. Se esses homens fossem covardes, eles teriam pensado assim: vamos embora, ficar aqui é um risco para a nossa sobrevivência. Esse homem é louco, esse rei é louco. Para esse rei me mandar matar-nos pouco custa. Esse rei é um perverso, ele é um carrasco, ele é um assassino, ele já tem feito tantas chacinas por aqui, vamos embora. Não, eles vieram para adorar, e eles estão determinados a correr não só os riscos da viagem, mas o risco de perder a própria vida, porque nada mais importa para eles a não ser adorar a Jesus. Se você não tiver coragem de renunciar a você mesmo, de negar a você mesmo, de tomar a própria cruz do Senhor, você não está apto a ser um discípulo de Jesus. Segundo ponto que eu gostaria de destacar: o que eles fizeram, não apenas antes de encontrar Jesus, mas agora em segundo lugar, o que eles fizeram ao encontrarem a Jesus. Primeiro, veja o versículo 10 comigo, Mateus 2:10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Porque veja vocês que eles viram a estrela no Oriente, não viram mais, e vieram para Jerusalém. E aí de Jerusalém a Belém a estrela foi guiando, 10 quilômetros, até que a estrela parou em cima da casa onde estava Maria e Jesus. E quando eles viram isso, eles não só se alegraram, eles se alegraram com um grande e intenso júbilo. Enquanto uns estão cheios de ódio como Herodes, enquanto outros estão cheios de indiferença como os principais sacerdotes e os escribas do povo, eles estão cheios de alegria. Meu amado irmão, no mundo de tanta indiferença a Jesus, no mundo de tanta hostilidade a Jesus, no mundo onde se escarnece de Jesus, nas praças, nas ruas, nas passarelas de carnaval, eu quero dizer para você que a igreja de Deus se alegra com grande e intenso júbilo, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Segundo lugar, olha o versículo 11, parte A comigo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Preste atenção que eles entraram na casa, cheios de júbilo, e eles viram Maria, e eles não adoraram Maria. Maria é uma grande mulher, um exemplo, aquela que encontrou graça diante de Deus, aquela que é bem-aventurada entre as mulheres. Mas Maria não deve ser adorada. Adorar Maria não é honrá-la, porque isso ia frontalmente contra as suas convicções e a sua fé. Eles entram, eles se prostram e eles adoram o menino, adoram a Jesus. Aquele menino era o Rei da Glória, aquele menino era o Criador do universo, aquele menino era o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o fundamento da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Aquele menino era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande Deus, o nosso glorioso Redentor. Mas em terceiro lugar, vejam comigo o verso de número 11, parte B, que abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por que entregar essas ofertas? Trazendo de tão longe, talvez tomando o máximo de cuidado para não serem assaltados, ao longo da longa jornada.
porque ouro é o presente para o rei, incenso é o presente para Deus, o incenso sobe para Deus, e mirra era o unguento usado para embalsamar os mortos. Aqueles magos entenderam que aquele menino era o rei, não só dos judeus, mas o rei dos reis, o rei das nações, o rei dos povos. Mas eles entenderam que aquele menino era o próprio Deus. Mas eles entenderam que aquele menino estava destinado à cruz, que haveria de morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Tanta compreensão pelos gentios de longe, enquanto os que estavam do lado, uns odiaram, outros ficaram indiferentes. Para fechar, o que eles fizeram depois que encontraram a Jesus? Primeiro, eles viveram dentro da orientação de Deus, versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Até então eram guiados pela revelação natural, mas agora, depois que encontram Jesus, eles são guiados pela revelação especial. Mas em segundo lugar, está escrito no versículo 12, que eles regressaram por outro caminho à sua terra. Quero dizer uma coisa a você: toda pessoa que tem um encontro com Jesus nunca mais regressa pelo mesmo caminho. Ele tem uma mudança de rumo, ele tem uma mudança de mente, ele tem uma mudança de coração, ele tem uma mudança de vida, ele tem uma mudança de família, ele tem uma mudança de pátria, ele tem uma mudança de herança. Tudo se faz novo na sua história. Irmãos, eu concluo dizendo que esse texto tem 3 decisões a respeito de Jesus: rejeição, indiferença e adoração. Qual é a sua escolha nesta noite? Esta decisão é pessoal e intransferível. Seu pai, sua mãe não podem fazer essa decisão por você. Sua mulher, seu marido não podem fazer essa decisão por você. Essa decisão é sua, só sua. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Tem a vida. Se hoje você se render a Jesus, você pode sair daqui tomando posse da vida, da própria vida eterna. Me permita ilustrar para concluir. Havia um homem muito rico na Europa, amante da arte, da pintura, e resolveu empregar boa parte da sua fortuna, ou a maior parte da sua fortuna, nos quadros mais famosos, dos artistas mais conhecidos. Ele só tinha um filho, só um herdeiro. E um dia o seu filho, fazendo uma viagem com um amigo, sofreu um terrível acidente e foi a óbito, longe de casa. O amigo, perplexo com o acidente, e saiu ileso do acidente, numa tentativa de consolar o pai enlutado, não sendo um pintor reconhecido, mas tendo uma pequena noção, pintou o rosto do filho em mal traçadas linhas, botou e emoldurou um quadro, esse retrato bem bonito, essa pintura bem bonita, como as outras molduras dos quadros famosos daquele homem rico, e mandou de presente para o pai. E o pai dependurou o quadro do filho
entre os quadros mais famosos da sua galeria de arte. Antes de morrer, esse homem rico fez o seu testamento e deu ordens ao seu gerente, ao seu administrador geral, para fazer um grande leilão. E o dinheiro arrecadado na venda dos quadros mais famosos deveria ser destinado a uma entidade de caridade. Para surpresa de todos, a sala repleta dos amantes da arte, todos querendo comprar aqueles quadros famosos. Quem liderava o leilão, abre o leilão com o quadro do filho. Não tinha qualquer arte que suscitasse o interesse dos amantes da arte. Ninguém se interessou. Eles estavam querendo os quadros famosos. Até que alguém levantou a mão e fez um lance, o único que fez, e arrematou o quadro do filho. E quando ele arrematou o quadro do filho, quem dirigiu o leilão disse: está encerrado o leilão de hoje. Todos protestaram. Como? Nós fomos chamados para comprar os quadros, queremos comprá-los. E quem administrava disse o seguinte: faz parte do testamento. Quem tiver o quadro do filho é dono de tudo. Quem tem o filho tem tudo. Se hoje você se render a Jesus, você tem tudo. Você tem o perdão, você tem a salvação, você tem a vida eterna, você é filho de Deus, você é membro da família de Deus. Que nesta noite o seu coração seja a manjedoura onde Jesus vai nascer, e você então terá tudo. Você terá tudo. Você será herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.